pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo de viabilidade apresentado aqui no nosso canal, agora sob a bandeira da Target Investimentos Imobiliários, estudo recente 2022, feito para pessoa física, tá? Empreendedor aqui é pessoa física, né? Não é empresa de engenharia, tá? Nem de construção civil já atuante, é pessoa que quer investir no mercado imobiliário, né? Construindo para venda. Então a pessoa vai constituir uma PJ, né? Uma PJ imobiliária. Para a primeira orientação nossa aqui, a pessoa precisa constituir uma empresa imobiliária, né, com KNAI de construção e incorporação, né, para poder sofrer menos tributação, né, sobre resultados. Prosseguindo, lote de 600 metros quadrados, um lote em área nobre aqui do município. Tá? A ideia era implementar ali 5 casas, tá? Duplex ou triplex. Fiz um estudo aqui para as duas modalidades, mas um negócio bem atrativo, tá? Bem atrativo, devido à localização do terreno, né? O que proporcionou uma valorização muito grande, né? Nessa região aqui de implantação desse empreendimento. Muitas casas de alto padrão, um clube, o principal clube da cidade, o clube ali de padrão para frequentadores de padrão socioeconômico médio-alto. Isso aí, querendo ou não, valoriza muito a região, né? Muitas edificações ali de alto padrão, né? Mansões, né? Casas de alto padrão mesmo, de luxo, ali na região, né? Esse lote aqui é um achado, né? Pelo preço que foi adquirido por essa pessoa, para esse empreendedor, né? E nós somos contratados para fazer um estudo de viabilidade completo, considerando custo de implantação, melhor tipologia, né, de casa, né, para ser implementada ali. Casa ou edifício, fiz 2 estudos aqui, um para edifício e um para casa, em termos de capacidade financeira do cliente. Nós optamos em fazer casas, porém com um padrão de construção melhor, né, devido ali à região, né, o padrão socioeconômico da região, né. Fiz um estudo aqui bem completinho, considerando fluxo de caixa, né, todo o processo que vocês estão acostumados aqui a ver no nosso site. Vou apresentar para vocês os resultados. E o padrão da tipologia, não é esse projeto que está aí não, tá? Mas esse empreendimento que está aí na tela é um empreendimento lá da Noruega. Eu peguei na internet, para exemplo, né, mas a ideia é fazer, né, foi dimensionado um empreendimento com esse padrão arquitetônico e com essa sofisticação, né, uma segmentando a outra ali, né, não seriam geminadas, né, tem um espaço aí entre uma casa e outra, né, cada casa aí tem, sendo duplex ou triplex, cada uma delas tem aí uma área de lazer privativa no fundo, mas o padrão arquitetônico que a gente buscou foi uma sofisticação, uma qualidade arquitetônica acima da média, né? Então eu busquei aí em outros países alguns exemplos de fachadas, né, e distribuição, para a gente poder fazer aí um estudo, né, dentro daquilo que a gente estava se propondo a fazer. Um empreendimento diferenciado, né, com custo de construção maior, né, porém com valor de venda muito maior também, né, com resultado aí bem interessante na casa aí de mais de 10% de taxa interna de retorno. Tá? Vou mostrar para vocês aqui então o resultado. Pessoal, dando prosseguimento aqui então à nossa apresentação, empreendimento que eu busquei, identifiquei como sendo bem interessante, né? Gostei muito dessa arquitetura aqui, né? Lembrando a vocês que são 5 casas, tá? Separadas umas das outras aí com uma distância de 8 metros cada uma, né? Com uma área de lazer no fundo. Né? Note você que aqui essas casas elas não têm um portão, né? Um gradil, um muro frontal, porque elas estão num terreno único, né? Então esse controle de acesso, essa segurança, né? Esse muramento, esse gradil, ele só tem na fachada do lote lá embaixo, né? Lá na rua. Então as pessoas acionam ali o seu controle ali e entram, né? Foi disponibilizado também no projeto, né? No estudo de custo, uma guarita lá na frente. Se eventualmente esses condôminos aí, 5 condôminos dentro de um lote grande, né, essas pessoas podem eventualmente ali botar um guarda, botar ali um controle físico, né,
Mas é um projeto bem interessante, gostei muito, fiz até uma pequena, um estudo aqui de layout, né? Projetado, mesmo de planta, de todos os 3 pavimentos, de área de fundos, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, então, antes de entrarmos na planilha de análise, aqui, ó, setembro de 2022, considerei aqui um custo de construção de 1.550, tá? Mais fundação, né? Mais um plus como padrão de acabamento elevado, né? Considerando aí a área descoberta, coberta padrão, guarita, área permeável, gás, né? Esse aqui é um custo bem basicão mesmo. Tá? Lá na planilha de análise eu vou fazendo algumas considerações com relação à oneração desse custo. Tá? Nesse custo aqui não está incluído fundação, tá? O cálculo da fundação está aqui para todas as casas, nem a pista de acesso, tá? Calçadas internas, calçadas externas, circuito fechado de TV, tudo isso eu estimei aqui com base em contratos passados e orçamentos passados, né? Considerando aqui planejamento, canteiro, registro das matrículas, todo o custo relacionado à implantação desse empreendimento na sua integralidade. Okay? Inclusive o registro individualizado das matrículas e o memorial de incorporação, né, que foi registrado, né, que será registrado lá no cartório. Tá? Então aqui mostrando a planilha, note vocês que nesse custo formado, esse custo bruto aqui, ó, nós temos são 5 casas, né? Então eu cheguei aqui a 205 mil por casa, o custo final de construção, né, na casa aí só da construção, né, só da obra, 1.850, então a gente tem aí uma casa com 111 metros quadrados, mais ou menos, né? O projeto final aqui ele ficou com 125 metros, já fiz uma adequação aqui em termos de área, né, e de custos, né? Então o anteprojeto final ele ficou com 125 metros quadrados por unidade, ok? Então aqui eu lancei aqui o cálculo do valor de venda com base em ABNT, né? Ou seja, método comparativo direto do mercado, direto de dados do mercado, é o mesmo procedimento que os bancos fazem para financiar, né? Com precisão aí de mais de 90%, 460 mil. Tá? Aqui distribuição das vendas ao longo do tempo, ó, 2 na planta, uma no mês 2, uma no mês 4, uma no mês 7, né? Esse cliente aqui, ele optou em construir com recurso próprio, né? Iniciando ele tem o dinheiro para fazer a obra com recurso próprio, mas, né, naturalmente, vendendo as unidades que eventualmente tiverem clientes para ela, né? Aí ao longo do tempo. Uma vez que você registra o memorial de incorporação, você não pode vender a unidade, né, mesmo não tendo colocado nenhum tijolo lá, né, processo de incorporação normal. Né, aqui a gente vai então computando aqui todos os custos indiretos, a inflação setorial para a obra, né, considerando os dois regimes tributários possíveis para esse tipo de negócio, né, mais aqui a tributação, a corretagem, né. Custo de terreno 260 mil, né, aqui que eu falo que foi um achado, o terreno de 600 metros dessa área aqui, eles compraram esse terreno há 5 anos, né, agora resolveram fazer, né, a família lá resolveu fazer um estudo de viabilidade para poder empreender. Né, okay? Aqui então nós temos toda a formação do custo, né, considerando os indiretos, os diretos, a inflação, né, as pessoas que já acompanham aqui o nosso canal sabem como é que a gente faz essa distribuição aqui, esse planejamento, né? A gente seguiu aqui o mesmo processo, tá? Aqui nós temos os resultados aqui financeiros, tá? A gente vai analisar aqui agora o RET, né? Aqui nós temos a tributação, né? E vamos ao que interessa, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente tem aqui os resultados incríveis, 16% de retorno sobre o investimento ao mês. Tá? Empreendimento muito interessante, aqui considerando uma taxa mínima de retorno aqui de 26,75%, ou seja, quase o dobro da Selic. Né? Se a gente colocar aqui a taxa Selic hoje, né, esse empreendimento ele ainda retorna 513 mil acima do que o mercado financeiro te entrega. Né? Esse pessoal aqui pediu para colocar esta taxa, né, para fins de comparação,
né, com a rentabilidade do negócio próprio que eles têm. Né? Então, por isso que a gente coloca essa taxa aqui, ó. O mínimo que a gente coloca sempre como taxa de referência é a Selic, né? Então, a Selic é que remunera lá seus depósitos lá de banco, né? de CDB, LCI, Tesouro Direto, né? E de forma indireta a poupança. Então, a gente tem que projetar negócios imobiliários que entregam mais do que esse retorno, né? 40% é o retorno total, é o retorno sobre investimento total. Tá? Nesse cenário de vendas aqui, há uma redução de necessidade de aporte, né, de capital próprio, né, o que faz com que o retorno sobre o capital próprio seja da ordem aqui de 211%. É ou não é um negócio interessante? Né? Aqui na nossa consultoria, eu ensino a vocês como é que a gente calcula isso aqui, né, o que é o retorno sobre investimento e por que o retorno sobre o capital próprio ele é muito maior do que o retorno sobre o investimento, porque você tem uma base diferente, né? Quanto mais você vende, né, menos recurso próprio, quanto mais você vende de forma antecipada, né, menos recurso próprio você precisa, né, obtendo o mesmo resultado, porém sobre uma base muito menor, né, que a referência que a gente tem é o nosso dinheiro, né? Se a gente vender tudo antes de começar, você não precisa ter recurso nenhum, né? Nesse cenário de vendas aqui, para um custo, né, de obra aí da ordem, de plantação de obra total aí da ordem de 1.400.000, quase 1.450.000, né, nesse cenário de vendas aqui, você necessitaria aí de capital próprio da ordem de quase 300, de menos de 300 mil aqui. Né? Então, note você que fazer o esforço para a venda antecipada, ele é salutar para você ter uma rentabilidade muito superior, né, a qualquer negócio, aí, qualquer investimento no mercado financeiro e muitas vezes a qualquer outro negócio aí. Eu acho que o único negócio que rende mais do que isso aqui em termos de retorno sobre capital próprio é o supermercado. Né? O supermercado você compra o produto hoje, né, bota o produto na prateleira, vende o produto e vai pagar o fornecedor desse produto só daí uns 2 meses depois. Né? Então você trabalha com recursos exclusivamente do seu fornecedor. Porque o supermercado você compra para pagar a prazo, né? Mas você vende à vista. Você bota o produto na prateleira, vendeu o produto, você embolsou o dinheiro sem ter despesa nenhuma naquele momento. Depois que você vai pagar o seu fornecedor. Geralmente é assim que o comércio varejista, né, de supermercado funciona. Né? Então aqui a gente tem essa rentabilidade, muito interessante, tá? Estou passando aqui de forma muito sucinta, é uma planilha muito complexa, tá? Tem muitos cálculos aqui no meio, né, dessas fórmulas aqui, inseridos dessas fórmulas, mas, né, a gente não pode fazer vídeo muito longo aqui no YouTube. A gente presta esse serviço aqui de consultoria e estruturação de negócios, estudos de viabilidade, tá? Depois da tomada a decisão de empreender, a gente produz todo o produto, né, desde a fase de projeto até o orçamento completo da obra, com listas de materiais, e eventualmente, se o cliente necessitar, a gente faz o gerenciamento da implantação, o gerenciamento da obra, o gerenciamento de vendas, né, a viabilização de financiamento bancário no âmbito do GERIC e apoio à produção, o que facilita muito a vida do empresário, tá? Imobiliário. Então a gente presta todo esse tipo de serviço aqui. Tá? Esse aqui é o empreendimento que foi dimensionado, aqui estudado. Isso aqui é o resultado. Tá? A gente estudou edifício, estudou a casa triplex, né, casas geminadas, fiz um estudo aqui de várias opções de implantação lá. Esse aqui foi o tipo de negócio mais viável em termos de retorno sobre o capital próprio, né, para esse lote aqui, tá? Para esse local. Ok?